Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Seu Deus e Pai, muito obrigado por nos agraciar com tão imenso, maravilhoso e grandioso amor que nos conduz à Tua casa, à Tua presença, e sabemos que isso é resultado da Tua bondade, pois pelos nossos méritos, forças e capacidade, nós não estaremos aqui, nem teríamos nenhuma compreensão do Teu Evangelho, da Tua palavra e do Teu amor. E sabemos que isso sim é resultado dos méritos de Jesus na cruz, que nos alcançou, nos resgatou e nos trouxe à Tua casa. Assim, continue conosco, nos abençoando, nos alimentando, para que possamos permanecer firme de pé até o grandioso dia do Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. São chamadas de dispensações ou fases ou períodos da história da humanidade. São 7. Nós estamos no 6º. Quando o 6º período terminar, então virá o 7º. Segundo os teólogos mais estudados, o primeiro período ou dispensação é o da inocência, quando o homem estava no jardim, sem pecado, na inocência. Quando ele pecou, veio a segunda dispensação, ou a segunda fase, a fase da consciência. Passou a ter peso na consciência pelo pecado. Depois dessa fase, veio a fase do governo humano, ou patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Depois veio o governo da lei. Depois o governo profético, até que chegou no que estamos vivendo, o 6º período, que é o governo ou a dispensação da graça. O 7º está por vir, que é o milênio, governo milenial. São fases que a igreja viverá, ou que alguns viveram, a igreja está vivendo e viverá. É interessante salientar que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, também conhecido como Monte Tabor, naquele momento se apresentará a Jesus duas personagens da Bíblia, a saber, Moisés e Elias. É um momento de tamanho êxtase que o apóstolo Pedro diz assim: mestre, eu acho que é bom nós permanecermos aqui, morarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós faremos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E eu fico analisando que seriam 3 tendas e 6 pessoas: Jesus, Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João. Então, provavelmente, cada uma das tendas seria habitada por 2 pessoas. Eu não sei quem iria querer estar com Elias, ou com Moisés, ou com Jesus. Mas essa foi a proposta de Pedro, fazer 3 tendas e eles permanecerem ali. Mas é interessante que as 2 personagens que aparecem ali vão ter uma relação com as dispensações, se não de forma literal, mas pelo menos de forma comparativa. Por exemplo, Moisés ali vai representar a lei. Elias vai representar os profetas. Naquele momento estão as 2 representações, da lei, Moisés, e dos profetas, Elias. E a terceira representação que aqui vivemos está na pessoa de Jesus, a representação da graça. Ali está a lei, os profetas e a graça. Alguém trata isso com uma sutileza tão interessante, que mostra quando
o povo entra em Canaã, quem lidera o povo é Josué. Josué é o substituto de Moisés. Então, de certa forma, Josué vai representar a lei. O outro que sobrevive ao deserto e também vai entrar em Canaã é o Caleb. Caleb, ele não é judeu, ele não é hebreu, ele não é dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é de nação gentia, ou gentílica. Então ele vai representar exatamente a graça. Veja que a lei e a graça estão juntas, conduzindo o povo para a terra prometida. Por quê, pastor? A graça pode salvar? Não. Alguém disse que a graça nada mais é do que um espelho. Ou melhor, a lei, desculpem, corrijam, a lei nada mais é do que um espelho, porque quando você olha para o espelho, você vê onde está o seu defeito, onde está a sua sujeira, onde está a sua mancha, onde está a sua falta, onde está o seu pecado, onde está a sua deficiência. Quando você olha para o espelho, você vê se tem sujeira na testa, na bochecha, no nariz. Você vê onde está desalinhado no paletó, na gravata, no vestido, na camisa, no cabelo. O espelho, ele representa a lei que mostra o nosso erro. Porém, ele apenas mostra o erro. Não pode mais nada fazer. A lei faz exatamente isso. Ela só mostra o seu defeito. Só mostra o seu pecado, mas não resolve o problema do seu pecado. A graça, sim. Por isso que em João, no capítulo 1, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Porque o que Moisés nos deu foi simplesmente a revelação dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Aí Jesus Cristo vem com a graça e diz: eu venho com aquilo que pode mudar os teus defeitos, limpar a tua sujeira e tirar a sua fraqueza e converter o seu coração. Mas veja, eu fiz todo esse comentário simplesmente para lhe dizer que todo esse processo está imbuído na palavra. A palavra, ela vai trazer todos esses processos. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, profeta, graça, milênio. Está tudo na palavra. Ela vem e traz a sua plenitude. Aí o escritor diz, escrevendo as palavras do Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não é a palavra do pastor, a palavra do pregador, a palavra do bispo, do apóstolo, não. São as palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou será semelhante a um homem prudente, inteligente, um homem sensato, um homem equilibrado, um homem ajuizado, que vai construir a sua casa e vai edificá-la sobre a rocha. Ora, o mais importante da construção não são as paredes, não é o teto, não é o piso, é a base da construção, o alicerce da construção. E é exatamente a parte da construção que ninguém vê. Depois que a casa está pronta, bonita, ninguém consegue contemplar o fundamento, a base. É exatamente aqui aonde nós nos edificamos, nos alicerçamos diante de Deus. É naquilo que ninguém vê. Nas nossas horas de oração, no nosso quarto, fechada, e ninguém está sabendo. Nas nossas consagrações, nos nossos enfrentamentos com a tentação, no nosso oculto, no nosso distante, no nosso escondido, ninguém vê. E aquilo é que está nos alicerçando. Veja que na sequência ele fala do homem que construiu a casa na areia. E eu tenho para mim que esse homem que construiu na areia, ele usou o melhor material que tinha. Aprumou, alinhou,
nivelou, esquadrejou e deixou a casa, como se diz, numa linguagem mais antiga, um brinco. Deixou a casa um brinco, tinindo. Mas na primeira tempestade que houve, a casa caiu. Por quê, pastor? Porque estava construída na areia. Não adianta usar o melhor material, a melhor mão de obra e construir na areia. Veja, no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre o sábio arquiteto, Deus. E ele diz que o sábio arquiteto lançou o fundamento, que é Jesus. E está escrito no versículo 11 do capítulo 3. Ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele disse, é sobre esse fundamento que nós vamos construir. Existem 6 tipos de material, ou de materiais, usados para se construir nesse alicerce. 3 aprovados e 3 desaprovados. Os aprovados são prata, ouro e pedras preciosas. Os desaprovados é madeira, capim e casca, palha. E no dia, diz o texto, que vai ser provado pelo crivo do fogo. O que suportar ao fogo vai receber aprovação. O que não passar pelo crivo não receberá galardão. Mas entenda comigo, no primeiro caso aqui, que é do capítulo 7, tem que construir sobre a pedra. O outro constrói sobre a areia, por isso cai. Porém, se eu estou construindo sobre o alicerce verdadeiro que é Jesus, mas mesmo assim eu construo de qualquer jeito, vai cair também. Não é porque eu estou construindo sobre o alicerce que é Jesus que eu vou construir de qualquer jeito. Que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, o alicerce é bom, não vou colocar prumo não. Nós temos 2 pedreiros aqui. Eu me considero meia colher. É assim que diz, né? Isso para construir, mas na hora de comer eu quero uma colher grande. Né? Se não colocar prumo, o alicerce, a base pode ser a melhor. Cai também, meu irmão. E não precisa nem dar vento, nem dar tempestade. Quando tiver com 2 metros de altura, ela vem abaixo, TBF. Eita, queda feia da texta. TBF não, ficou muito feio esse negócio. Cai! Então, se eu quero que a minha obra ela tenha aprovação, eu vou escolher o alicerce que é Jesus, a pedra angular, rejeitada por alguns edificadores, mas posta por Deus como pedra principal de esquina angular, e vou fazer a melhor construção possível. Aleluia. Mas eu falei tudo isso para lhe dizer algo ainda além. Eu aprendi isso uns dias e eu fico com aquilo na cabeça, eu só descanso quando eu passo para a igreja. Os pregadores estão aqui, os irmãos sabem como é que é isso. A gente vai estudando a Bíblia, vai pesquisando, vai vindo coisa, a gente vai memorizando, tem hora que é uma benção. E eu vi um comentário interessante sobre o bambu chinês. Diaconisa, já pegou ali. O bambu chinês, você planta ele e ele passa 4 anos sem crescer. 4. Não dá nem sinal de vida. Quem olha pensa que morreu. Bambu chinês. Você planta ele, você vai lá, agoa, rega, bota estrume, adubo, trata, faz todo o aparato. E durante 4 anos ele não cresce nada. Mas no 5º ano, ele cresce mais de 25 metros. Tem deles que chega a crescer 50 metros. Mas o problema, mas a questão é que durante esses 4 anos que você não vê ele crescer externamente, mas internamente as raízes dele estão crescendo. Ó. Aleluia!
4 anos ele passa crescendo as raízes, ficando raízes, se alicerçando, se firmando, porque quem cresce sem raiz não cai fácil. Quem cresce sem alicerce cai fácil. Agora, nessa revelação, o segredo é simples. Se eu quero crescer, primeiro eu tenho que descer. Se eu quero que Deus me exalte, primeiro eu preciso me humilhar. E quando eu entendo esse processo, aleluia, as coisas se tornam mais fáceis. Porque às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu vi uma história de uma pastora, eu já contei isso várias vezes, principalmente em reunião de obreiros. Um dia ela se destacou nas mídias. Convidaram ela para não sei se era podcast já, para entrevistá-la. E começaram a fazer pergunta para ela e questionamento, e ela resposta e tal, e falando, e o povo ficando boquiaberto, queixo caído, olhos arregalados, com a capacidade, com a cultura, com o entendimento daquela mulher. Aí teve um que de repente saiu do roteiro das perguntas e falou para ela o seguinte: aonde era que a senhora estava que ninguém ouvia falar de você? Onde era que você estava que ninguém lhe conhecia? Com tanto preparo, com tanta cultura, com tanto conhecimento, com um capedal, com a capacidade dessa. Aonde era que a senhora estava? A resposta dela foi simples. Aonde eu estava? Vou lhe dizer agora. Me preparando. Aleluia! Ficando raízes. Preparando a base, o alicerce. Para poder edificar o prédio, crescer, desenvolver, seguro, consistente, consciente, abalizado, alicerçado. Lembro-me também agora da secretária do pastor Nilson Fanini. Não sei se vocês conhecem, é um pastor muito antigo, não conheci pessoalmente, só de ouvir falar. Era um dos pastores renomados no Brasil, na verdade o pastor presidente das convenções das igrejas batistas no Brasil. Ele preparava o sermão dele, escrito e tal, fazia os rascunhos e dava para a secretária dele repassar, fazer apostila. E quando foi um dia, depois de muito tempo, deram a oportunidade para ela pregar. Meu irmão, ficaram boquiabertos. Mas irmã, a senhora, você quer o quê, meu irmão? Eu quem repasso os estudos do pastor. Você pensa que eu não peguei nada ali? Você pensa que eu não absorvi nada? Que eu não me alimentei? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está mandando falar uma coisa aqui pesada. Não pesada, mas séria. Não se preocupe se alguém está construindo na areia, no barro puro, sua alicerce está raso. Se preocupe com a sua casa. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante como sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus. Veio os ventos, a tempestade, a perseguição, a provação e bateu com força. Deu de lapada. Vou derrubar essa casa. Aleluia. Me lembrei agora da história dos 3 porquinhos. Quando era menino eu assistia. O lobo mau queria devorar os porquinhos. Os 2 primeiros, muito preguiçosos, desatentos. Um construiu a casa de palha e o outro construiu de madeira. O outro construiu de alvenaria. O lobo veio, soprou na casa de palha, ela foi-se embora. Ele correu para a casa de madeira. Ele foi lá, a casa de madeira soprou também, a casa de madeira caiu, eles correram para a casa de pedra.
Quando o lobo chegou na casa de pedra, meu irmão, o pulmão quase poca de soprar, mas a casa permaneceu de pé. Aleluia, glória a Deus. Quer resistir firme? Constrói a tua casa sobre a rocha. Pode vir o que é, Satanás vai se levantar, vai bufar, vai colocar fogo pelos olhos, pela narina, pela boca, pelos ouvidos, por onde ele quiser botar fogo, mas você vai permanecer de pé se a sua casa está na rocha. E Jesus disse mais: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Além da casa está edificada na rocha, o inquilino dela se chama o Senhor dos Exércitos. O morador dela se chama o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como disse o doutor Tiago, não sejamos ouvintes esquecidos, semelhante àquele que se contempla ao espelho e depois que sai, não lembra mais da sua face. Assim é aquele que ouve a palavra e não a pratica. Só corrigindo, na verdade, naquela época, essa palavra fazia sentido quando ele disse aquele que se contempla diante do espelho e não lembra mais como era a sua face, porque nessa época não existia espelho de vidro. Os espelhos eram de bronze, polido. Você não se via com clareza no espelho. Às vezes quem era feio se achava bonito, porque o espelho não dava aquela... E às vezes quem era bonito podia até se achar feio. O espelho não era fiel nas suas palavras, nas suas revelações. Aí ele disse que aquele que escuta as palavras e não as pratica é semelhante àquele que se contempla no espelho e quando sai da frente do mesmo, já esquece como é a sua fisionomia. Mas nessa noite, que se cumpra a promessa de Jesus, que ele te faça lembrar de todas as palavras que tu tens escutado. No momento de alegria, lembra-te que você tem que manter o equilíbrio. E no momento de perseguição, lembre-se que você tem que se manter firme. Louvado seja o nome de Jesus. Que para cada momento da tua vida, haja uma palavra para o que acontecer perto de você ou o que vai acontecer longe de você. É por isso que está escrito: lâmpada para os meus pés, para o problema que está do seu lado, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos, para o problema que está longe, a palavra sempre será a solução para a minha vida e para a tua vida. E não foi outra coisa que Jesus usou quando enfrentou Satanás no deserto, a não ser palavra. Palavra, irmãos. Jesus Cristo podia dar ordem ao anjo, o arcanjo, Miguel, Gabriel. Jesus Cristo disse uma vez que se ele quisesse, ele pediria ao Pai. E o Pai mandaria mais de 12 legiões para defendê-lo. Lembra quando Pedro cortou a orelha do Malco lá no Getsemane? Ô Pedro, guarda a espada, Pedro. Tu agora é crente, velho. Oxe, tá aqui uma 7 polegadas na cintura, velho. Não é para chupar uma caninha. Não tem cana aqui não, Pedro. Ainda estamos no inverno. Aí se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria mais de 7 legiões. Uma legião, dentro do contexto romano, são 6.000 soldados. 12 dá 72 mil. 72 mil anjos. Olha, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões. 12 legiões dariam 72 mil anjos. Irmão, tu não sabe o estrago que 12 mil anjos faz. Um só, quando o rei lá se levantou contra Israel, um só matou 185 mil soldados, imagina 12 mil. Ele poderia pedir o anjo, mas ele disse: não, vou vencer Satanás com uma palavra. Vai ser com uma palavra, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra é viva e eficaz,
cortante, aleluia, semelhante a uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a visão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E digo mais para concluir: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quer ter vida, quer ter força, quer ter ânimo, quer ter vigor, quer ter alegria, então se alimenta da palavra de Deus.